Olá, meus queridos. Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Turminha maravilhosa. Nossa aula de hoje será sobre campo elétrico, tá? Vamos lá? Galera, é o seguinte. Antes de começarmos a estudar o campo elétrico em si, eu gostaria de esclarecer para vocês um pouco sobre a ideia de campo, beleza? Então é o seguinte, quando a gente está estudando campo elétrico, uma das primeiras coisas, uma das primeiras dúvidas que surgem é justamente o que é campo. Eu não estou falando aqui, pessoal, de uma extensão territorial, como o campo de um futebol, por exemplo. Estou falando aqui de uma ideia que surgiu na física para tentar explicar algumas forças que agem sem que exista o contato físico entre os corpos. Forças que agem à distância. Por exemplo, a força gravitacional ou então a força elétrica. Não vai ser necessário que os corpos estejam tocando um no outro para que haja uma força entre eles. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, vamos fazer uma pequena analogia com o campo gravitacional da Terra. Imagine o seguinte, a gente tem aqui a nossa Terra, tá? O planeta Terra, e obviamente a gente já sabe que se nós colocarmos objetos próximo a ela, corpos próximo a ela, nós vamos observar que esse corpo que vai ser colocado próximo a ela vai sofrer a ação de uma força em direção ao centro da Terra. Se eu colocar outro objeto também, mas que seja mais próximo a ela, essa força que vai existir vai ser um pouco maior, mas também vai ser dirigida em relação ao centro da Terra. Porém, pessoal, vem assim uma pergunta: como é que esse objeto vai saber se ele tiver em um local a força vai ser maior, se ele tiver em outro local a força vai ser menor? Ou seja, como é que acontece essa comunicação entre os corpos para que eles saibam, entre aspas, né, o valor da força que eles vão sofrer? É justamente para explicar isso, pessoal, que surgiu a ideia de campo. Então a gente pode definir o campo, pessoal, da seguinte maneira: como uma região do espaço na qual um corpo sofrerá a ação de uma força. Então, se a gente pegar aqui o nosso contexto, que é de campo elétrico, o que é que acontece? Toda carga vai gerar um campo elétrico. Ou seja, ao redor de toda carga vai existir uma região na qual eu vou colocar outras cargas elétricas próximas e vai surgir uma força, no caso, a força elétrica. E aí a gente vai ter que compreender um pouquinho agora em relação às linhas de campo elétrico. Porque é o seguinte, a gente acabou de fixar aqui a ideia de que quando a gente tiver uma carga elétrica, tá bom? Como por exemplo uma carga positiva, essa carga vai gerar ao redor dela uma região que é chamada de campo elétrico, tá bom? E esta região, pessoal, vai ter uma propriedade que qualquer carga que eu colocar próxima dela vai surgir uma força, né? Podendo ser de atração ou de repulsão. E aí é o seguinte, como é que nós vamos estudar uma coisa que não podemos pegar, ou melhor, não podemos também ver? E aí fica um pouco difícil, né? Para isso, pessoal, foi criada a ideia de linha de campo. As linhas de campo nada mais é do que setas, tá bom? Que vai representar o campo elétrico de uma carga. Por exemplo, aqui no caso, se a carga for positiva, as linhas de campo, pessoal, olha aí, ó, as linhas de campo vai ser setas dirigidas para fora da carga. Você vai observar que todas as setas ali naquela parte ali daquela carga positiva vai estar dirigida para fora da carga e não apontando para ela. Porém, pessoal, se a gente tiver uma carga negativa, tá? Obviamente, ela é negativa, vai existir um campo elétrico ao redor dela? Vai. Toda carga vai gerar um campo elétrico em torno de si. Porém, se ela for negativa, as linhas de campo vai ser um pouco diferente. Ora, diferente como? Em vez de apontar para fora, elas vão apontar em direção à carga elétrica. Então você vai amarrar a seguinte ideia: o que é linha de campo? São setas que vão representar o campo elétrico em uma determinada carga elétrica. E essas setas têm duas regrinhas para ela. Se a carga for positiva, as setas são dirigidas para fora. Se a carga for negativa, as setas são dirigidas
para dentro. Perfeito? Então vamos lá, que agora a gente vai definir, tá, o que é o campo elétrico. E aí a gente vai combinar o seguinte: a partir de agora, o campo elétrico ele vai ser designado pela letrinha E, tudo bem? Toda vez que a gente mencionar aqui a letrinha E, estamos nos referindo, tá, ao campo elétrico. E para a gente compreender melhor essa definição, vamos imaginar a seguinte situação: a gente tem uma carga, tá, Qzão. Esta carga Qzão, pessoal, ela vai ser uma carga positiva e vai ser uma carga geradora do campo elétrico. Vai ser ela que vai gerar o campo elétrico, perfeito? E aí, ó, em torno dessa carga Qzão aí, vai haver um campo elétrico, que é uma região onde a gente colocar uma outra carga qualquer, vai surgir uma força elétrica. Galera, para a gente determinar como é o campo elétrico em um determinado ponto, nós vamos ter que colocar neste ponto uma carga, para saber qual é a força que vai surgir, e aí depois conseguir determinar o valor do campo elétrico. Imaginemos que a gente vai escolher essa região aqui, um pontinho X, tá? E neste ponto nós vamos colocar uma carga Qzinho positiva. E esta carga Qzinho vai ser conhecida como carga de prova, ou então carga teste. É justamente porque ela vai servir para a gente saber como é o campo elétrico naquele ponto. Lembrando, nós não estamos nos referindo ao campo elétrico gerado pela carga Qzinho aqui não, tá? Não é o campo elétrico gerado por essa. Eu coloquei essa carga Qzinho só para me saber como é o campo elétrico nesse ponto próximo a esta carga Qzão que está gerando um campo elétrico, beleza? Então é o seguinte, como as duas cargas que a gente está trabalhando aqui são positivas, então a força que vai surgir entre elas vai ser uma força de repulsão. E o campo elétrico também neste ponto, tá? Onde tem a carga Qzinho, tá? Vai ser um campo com sentido de afastamento em relação à carga geradora. Você vai observar que a setinha aqui, ó, certo? Vai estar com um sentido de afastamento em relação a esta carga Q, que é a carga geradora, a carga Qzão. Por quê? Porque essa carga Qzão vai ser positiva, né? A gente viu anteriormente que quando a carga é positiva, as linhas de campo vai ser com sentido de afastamento, beleza? Então vamos lá. A questão é como definir, né? Como determinar o valor do campo elétrico nesse ponto. Para isso, galera, a gente vai definir o que é campo elétrico agora, tá? A gente vai dizer o que é campo elétrico. Galera, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, tá? E ela é definida com uma razão entre a força elétrica e a carga Q na qual essa força age. Por exemplo, aqui nós colocamos uma carga Qzinho, né? Ó, bem aqui. E sobre essa carga Qzinho vai surgir uma força F, uma força elétrica. Ora, se eu quiser descobrir qual é o campo elétrico, né? Vamos supor que eu quero descobrir o campo elétrico, a letrinha E, bem nesse local onde tem essa carga Qzinho. Então, eu vou ter que olhar qual é a força que surgiu e dividir pela carga, tá? Que eu coloquei lá. Então, a gente vai ter que botar na cabecinha, pessoal, botar aqui na mente, tá? Que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, beleza? E também que ele é definido com uma divisão entre a força elétrica e a carga na qual a força elétrica está agindo, beleza? Outra coisa que é importante, pessoal, eu esclarecer aqui para vocês, é justamente a unidade do campo elétrico. Ó. Bem aqui em cima tem dizendo, tá? A unidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades, ela é o Newton por Coulomb. Tranquilo aí? Porém, eu gostaria de ressaltar uma coisa importante. Vocês viram que eu falei, tá? E eu vou botar aqui de novo. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. E o que é que significa uma coisa ser uma grandeza vetorial? Galera, significa que para a gente expressar essa coisa corretamente, nós vamos precisar de três informações. Quais são essas três informações? A primeira delas é o módulo, tá? O módulo
representa o valor do campo elétrico ou então a intensidade do campo elétrico. Ou seja, quando alguma questão pedir qual é o modo do campo elétrico naquele ponto, então você vai calcular o valor do campo elétrico usando essa fórmulazinha aqui, tá? Só dividindo quem? A força elétrica pelo valor da carga elétrica que está lá naquele pontinho onde a gente quer saber como é o campo elétrico, tá? E as outras duas coisas que a grandeza vetorial possui é justamente a direção e o sentido. A direção, pessoal, é para dizer se o campo elétrico, naquele ponto, se ele é horizontal, se ele é vertical, ou se ele tem uma certa inclinação em relação a algum outro ponto de referência. Beleza? E o último aqui, o último dado que precisa é o sentido do campo elétrico. Pessoal, o sentido do campo elétrico, ele é justamente, por exemplo, para a gente dizer se ele é de baixo para cima, se ele é de cima para baixo, ou se ele aponta para a direita, se ele aponta para a esquerda, e aí vai, perfeito? Então, ó, vamos trabalhar um pouquinho agora em relação ao sentido do campo elétrico, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá bom? E aproveito e vamos colocar aqui uma pequena regrinha para ficar com um bizu em relação à determinação do sentido do campo elétrico em um determinado ponto. Para isso, vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma carga Q positiva, esta carga Q, ela vai ser a carga geradora do campo elétrico, né? Como a gente combinou, e perto dela a gente vai colocar uma carga positiva, só que menor, uma carga teste, tá bom? Ora, como as duas são positivas, a força que vai surgir entre elas vai ser uma força de quê? De repulsão, beleza? E o campo elétrico que vai haver neste ponto aqui, onde a gente colocou essa carga positiva, ele vai ser um campo elétrico com sentido de afastamento em relação a esta carga Q, ou seja, ele vai apontar na direção que está indicando o afastamento, tá? Ou melhor, ele vai apontar no sentido, tá? Que está indicando um afastamento em relação à carga geradora, beleza? Porém, se nós colocarmos também nesse mesmo local aqui perto da carga Q, uma outra carga negativa, a força que vai surgir agora vai ser uma força de atração, uma força que vai ser dirigida para a carga Q, beleza? Mas o campo elétrico neste local continua o mesmo, continua com sentido de afastamento com sentido de afastamento em relação à nossa carga Q, a carga que está gerando o campo elétrico, beleza? Agora vamos imaginar uma situação diferente, uma situação em que a carga geradora não é positiva, em que a carga geradora seja uma carga negativa, beleza? Se a carga geradora é uma carga negativa, pessoal, e a gente colocar próximo dela uma carga positiva, uma carga pequenininha positiva, a força que vai surgir neste caso vai ser uma força que? De atração. E como é que é o campo neste local onde a gente colocou a carga positiva? Ora, você vai olhar para quem? Você vai olhar para essa carga que está gerando o campo elétrico. Essa carga não é negativa? Se ela é negativa, pessoal, o campo elétrico vai ter um sentido dirigido para dentro dela, dirigido para a carga Q que está gerando o campo elétrico, desse jeito, ok? Porém, se nós colocarmos neste local também uma carga negativa, tá? Agora, como temos carga geradora negativa e carga de prova negativa, a força que vai surgir entre elas vai ser uma força de quê? Uma força de repulsão. Uma força dirigida, pessoal, olha aqui, ó, dirigida para fora de quem? Desta carga Q que está gerando o campo elétrico, beleza? E como é o campo elétrico nesse local aqui, onde a gente colocou a carga negativa? Neste local onde a gente colocou a carga negativa, o campo elétrico continua igual no caso que a gente colocou a carga positiva. Ele vai continuar apontando para onde? Para dentro da carga geradora, tá bom? E aí você vai observar que em determinados pontos, em determinados casos, tá? A gente vai haver coincidência entre o sentido da força e do campo elétrico. Às vezes eles estão no mesmo sentido, em outros casos, pessoal, a gente vai ver que eles estão em sentidos opostos. E aí, para facilitar a vida de vocês, né, e a nossa vida de forma geral, a gente vai combinar aqui uma seguinte regrinha.
A ideia vai ser o seguinte: a gente vai olhar para essa carga aqui, para a carga que está sendo a carga de prova, não é a carga que está gerando o campo elétrico, beleza? A gente vai olhar para ela e vai pensar o seguinte: se ela tiver um sinal positivo, ou seja, se ela for maior que zero, a força elétrica, tá, e o campo elétrico, eles vão ter o que? O mesmo sentido. Por exemplo, ó, bem aqui, ó, neste local, você vai observar que como a carga é positiva, tanto o campo elétrico como a força elétrica vão ter o mesmo sentido, vão estar apontando para o mesmo local, beleza? Já aqui embaixo, ó, se você observar, a carga que nós colocamos aqui, ó, bem aqui, ela é o que? Positiva. Então, novamente, você vai observar aí que a setinha da força elétrica e do campo elétrico vão estar apontando para o mesmo local, vão estar no mesmo sentido. Perfeito? Agora, a outra regrinha é, se a carga de prova, tá? Se essa cargazinha que a gente está usando for negativa, tá? Tiver um sinal negativo, galera, o sentido, tá? A força elétrica e o campo elétrico, tá? Vão ter sentidos opostos. Olha bem aqui, ó. Bem nesse caso aqui, ó. Bem aqui, onde eu estou marcando aqui, tá? Tá vendo aí? Como a carga de prova aqui ela é negativa, a força elétrica aponta em direção à carga geradora e o campo elétrico aponta saindo da carga geradora. Vai observar que eles têm sentidos opostos. Um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Aqui embaixo do mesmo jeito, ó. Se você olhar aqui, ó, tá? A gente vai ter aqui, ó, carga de prova negativa. O campo elétrico aponta para a carga que está gerando ele e a força aponta em direção externa à carga que está gerando ele. Ou seja, sentidos opostos, um para a esquerda e um para a direita. Então amarra essa ideia aí. Se a carga de prova é positiva, a força e o campo elétrico vai ter o mesmo sentido. Se a carga de prova tem sinal negativo, a força e o campo elétrico vão ter sentidos opostos. E galera, para ver se ficou mais claro para vocês, tá? Para facilitar a ideia aqui que a gente está aprendendo, a gente vai fazer dois exemplos, tá bom? O exemplo 1, ele diz o seguinte: uma carga de prova positiva, Qzinho, é colocada num ponto A, onde há um campo elétrico E, gerado por uma carga Qzão positiva. Fica então sujeita a uma força F de intensidade 10 N, sendo Qzinho igual a 50 microcoulombs positiva, indique a opção que fornece o valor correto do campo elétrico em A, bem como as orientações do campo elétrico e da força. Galera, nesta questão você vai observar o seguinte: ela pediu para a gente determinar o valor do campo elétrico e também para a gente dizer a orientação do campo elétrico e também da força. Galera, para encontrarmos o valor do campo elétrico é um pouquinho simples. A gente vai saber o seguinte: a questão quer que a gente determine o valor do campo elétrico. E para isso, a gente vai utilizar a seguinte relação: campo elétrico é igual força elétrica sobre carga. A questão nos forneceu a força elétrica. Ela diz bem aqui, ó, que a força elétrica F tem intensidade de 10 newton, beleza? Então, agora a gente vai ver aqui que ela também nos disse a carga elétrica. Nos falou que a carga elétrica Qzinho, tá? Perdão, é de 50 microcoulombs positivo. Porém, galera, se liga aqui, ó, vem cá, olha aqui para mim. Pessoal, 50 microcoulomb. Você vai observar que para você colocar na sua fórmulazinha que a gente colocou aí do lado, tá bom? Aqui do lado, a gente vai ter que colocar os valores com as unidades no sistema internacional. E no caso da carga, a unidade vai ser o coulomb. E a questão nos forneceu como microcoulomb. E aí a gente vai ter que fazer o que? Nós vamos ter que converter microcoulomb para coulomb. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Você só vai trocar o micro, tá? O símbolozinho de micro, por 10 a menos 6, tá bom? Porque microcoulomb significa 10 a menos 6 coulomb, tá bom?
Então aqui no caso da carga vai ser 50 vezes 10 a menos 6 coulomb. Depois que você colocar todos os valores aqui do lado, você vai colocar agora, você vai pegar agora e vai substituir na sua fórmula, tá? A força é 10, você vai colocar aqui, ó, o 10 aqui em cima, e a carga é 50 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí você vai efetuar a divisão. Você pega 10 divide por 50, vai dar 0,2, e esse 10 a menos 6, ele vai para a parte de cima, vai para o denominador, não, perdão, vai para o numerador e vai ficar positivo. Era 10 a menos 6, fica 10 a mais 6. Observe que nas opções, nenhuma delas possui 0,2, mas possui 2, não é isso? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua vírgula que está bem aqui, ó, e vai empurrar ela uma casa, tá bom? Para a direita. Você vai colocar ela bem aqui, ó, depois do 2. E aí vai ficar 2,0, tá? Ou então somente 2, multiplicado por 10. E aqui no expoente, como você botou sua vírgula, uma casa para a direita, você vai diminuir um valor no expoente. Era 6, vai ficar 5. Então o resultado que a gente vai ter para o campo elétrico é 2 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. E aí, galera, a gente já poderia até marcar aqui, ó, a opção C. É a única que tem esse valor. Porém, a questão nos pediu que nós determinássemos a orientação, tá, do campo elétrico e da força. Vai ser bem simples. Você vai olhar o seguinte. A gente tem aqui duas cargas. Qzão, que é a carga que gera o campo elétrico, e Qzinho, que é uma carga prova, uma carga teste, tá? Você vai olhar o sinal das duas. Essas duas cargas são cargas de mesmo sinal? Sim. Você vai olhar que todas as duas são cargas de sinais positivas. Aí são cargas de sinal positivo, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai observar que a força que vai haver entre elas vai ser uma força de repulsão, uma força que vai tender a afastar uma da outra. Então, no ponto a força que vai existir vai ter uma direção de repulsão em relação às duas cargas, beleza? E aí, para descobrir qual é a direção, tá bom? Qual é o sentido do campo elétrico, o que é que você vai fazer? Você vai usar aquela regrinha que a gente acabou de aprender agora há pouco. Você vai observar o seguinte, galera. Esta carga de prova, ela é positiva? Sim. Se ela é positiva, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força elétrica, vai apontar para o mesmo local. Então, o campo elétrico também vai apontar do mesmo jeitinho que a força elétrica, beleza? Então aqui ó, a gente pode até confirmar a letra C realmente, tá? Que o valor é esse que a gente encontrou. E o sentido e a orientação, né, tá, do campo elétrico e da força são as mesmas. Agora vamos, pessoal, para o exemplo 2, tá bom? Uma carga teste de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é colocada em um ponto P, onde está sobre a influência de um campo elétrico de módulo igual a 8 vezes 10 elevado a 5 N por coulomb. Nessas condições, qual a intensidade da força elétrica atuante na carga? Gente, ó, olha para mim aqui, ó. Observa que ela não pediu o campo elétrico. Ela já nos forneceu o campo elétrico. Ela pediu justamente o valor da força elétrica, galera. Ela pede para a gente determinar o valor da força elétrica, beleza? Como é que a gente vai calcular o valor da força elétrica? Em muitos casos, nós usaríamos a lei de Coulomb. Porém, neste caso, a gente vai entender que a força elétrica e o campo elétrico, eles têm uma relação dada por esta fórmula. Campo elétrico igual a força sobre a carga. E aí, se você multiplicar meios pelos extremos, você vai obter a seguinte equação. Força é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. E aí você vai precisar o que para encontrar a força elétrica? Você vai precisar somente da carga e do campo elétrico nesse caso. Você não vai precisar usar a lei de Coulomb. Então você vai observar o seguinte. Quem é o campo elétrico? 8 vezes 10 elevado a 5 N por Coulomb. E quem é a carga elétrica? 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Você vai pegar esses valores que já estão nas unidades do sistema internacional e vai substituir na nossa regrinha aqui, na nossa fórmula, aqui em cima, tá bom? E vai obter o seguinte. 2 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Vezes 8 vezes 10 elevado a 5. Você multiplica 2 vezes 8, vai dar 16.
E aqui, como é potências de mesma base, você vai repetir a base e vai pegar o seguinte, menos 6 mais 5, né? Vai somar os expoentes, menos 6 mais 5 vai dar o quê? Vai dar menos 1. Então, o resultado da força elétrica, neste caso, pessoal, vai ser o quê? 16 vezes 10 a menos 1 Newton. Resposta correta, o item A. Galera, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!